conversando sobre esse livro tão importante que é o mapa do surgimento do Espiritismo, como codificado por Allan Kardec. Não do espiritualismo, que é uma corrente muito mais ampla, mas do Espiritismo em si. O surgimento dele é marcado pelo advento do Livro dos Espíritos. Então, é muito prazer que a gente vem conversar hoje sobre esse tema tão interessante, não para falar propriamente fazer um estudo, uma palestra de 1 hora sobre o Livro dos Espíritos, o que é completamente impossível. Vocês já estão estudando isso, o movimento espírita já estuda isso há bastante tempo, mas nós temos o objetivo de, com a nossa exposição, estarmos entendendo o Livro dos Espíritos dentro do contexto da revelação divina. Como é que o Livro dos Espíritos se situa entre toda a revelação que Deus tem mandado para a Terra. Para começar, nós queremos conversar com vocês com uma reflexão talvez muito atual, muito cotidiana. Para que será que serve uma religião? Para que serve uma doutrina? Para que serve uma filosofia nos tempos de hoje? Num tempo que a gente está vivendo tantas angústias, tantos fatos terríveis, será que é importante a gente se referir a uma doutrina, a uma religião, a uma filosofia? Por exemplo, como é que nós ficamos hoje na frente de uma televisão depois que passa o noticiário? Que sentimento a gente fica depois do noticiário hoje da televisão? Qual é? A gente fica esperançoso, otimista, feliz. É isso? Nós estamos no mesmo país, não? Infelizmente hoje, para muitos de nós temos pouca vontade de assistir um noticiário nos tempos de hoje, não é verdade? O sentimento que resta depois de ver, e nem precisa ser um noticiário desses especializados em notícia policial. Hoje talvez a notícia policial não seja tão pesada quanto a notícia política, não é verdade? Hoje em dia a gente ouve notícias no aspecto internacional que estão trazendo para a gente a realidade da guerra nuclear, como a gente não tinha desde a década de 80 do século passado, na época da Guerra Fria. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de ter um conflito nuclear quanto agora, nesse ano, nesse milênio que nós estamos vivendo. Nunca tivemos uma possibilidade tão concreta desse terrível desfecho na humanidade. Nós também nunca tivemos um movimento terrorista, com atentados sistemáticos no mundo todo. É uma coisa que deixa a gente em sobressalto o tempo todo, mesmo o Brasil colocando-se a salvo dessa situação. Diante de uma situação tão urgente quanto corrupção, quanto terrorismo, quanto ameaça nuclear, qual a importância da gente ter uma doutrina? Vale a pena a gente pensar a respeito disso. Por quê? Qual a importância de uma religião, de uma filosofia nesse contexto de hoje? A gente vê assim, muitos, a maioria de nós inclusive, não há vergonha para ninguém, viemos até uma casa de oração, e também nas outras doutrinas, nas outras disciplinas, nas outras religiões, as pessoas vão até uma casa de oração, por quê? A gente não precisa ter vergonha, não. A gente não vem, quase nenhum de nós vem pelo amor, não é verdade? A gente vem empurrado pelo quê? Pela dor. É isso mesmo. Não é vergonha para ninguém. A maioria, se não a totalidade de nós, vimos quando a situação empurra, quando a gente é meio que açoitado pela vida. A maioria de nós vem para receber uma
um consolo, um atendimento, uma amenização das dores pelo atendimento mesmo de fluidoterapia, atendimento de saúde que muitas casas oferecem, pelo entendimento que a doutrina fornece para a gente. É muito consolador. Jesus se referiu à doutrina espírita como o consolador prometido. Por que será o consolador? Por que será que o Espiritismo vem como consolador prometido? Jesus falou que muito mais teria para falar para nós, mas que não podia pela dureza dos nossos corações, mas que se nós seguíssemos o que Ele determinou, Ele rogaria ao Pai e Deus mandaria para nós um outro consolador. Quando Ele fala um outro consolador, é porque o primeiro é... Quem é o primeiro consolador? O próprio Jesus. Mas Ele mandaria um outro consolador que ficaria conosco até o final dos tempos e falaria conosco de toda a verdade. Como assim? Se Jesus acabara de falar que não era possível para Ele falar toda a verdade, como é que o segundo consolador falaria de toda a verdade? A gente precisa se surpreender com o Evangelho. O Evangelho quer dizer, em grego, boa nova. Se o Evangelho não for uma novidade para a gente, ele se esvazia, ele perde o sentido. Por quê? Porque o Espiritismo é um consolador. Quando a gente viu o filme As Mães de Chico Xavier, aquelas dezenas de milhares de mães, pais, avós, tios, irmãos que iam até Uberaba para ouvir e receber uma mensagem psicografada, a alegria, a plenitude, a tranquilidade, a paz de espírito que aqueles familiares voltavam de lá, você entende muito bem o aspecto consolador da doutrina. Saber que o seu falecido não acabou é muito importante para aquela pessoa que teve um ente querido falecido. A própria palavra que a gente usa até hoje, vocês já pensaram a respeito disso? Finados. Finados é uma palavra que vem do quê? Finado é aquele que teve fim. Finado é aquele que acabou. Não é interessante que a nossa cultura, no país mais católico, mais espiritualizado, mais religioso do planeta, que a gente ainda acredite que a pessoa que morreu teve fim? O que vocês acham disso? O finado, o dia de finados. O dia de finados é o dia daqueles que acabaram, que tiveram fim. E a gente repete as palavras sem nem pensar a respeito delas, né? Alguém sente aqui que o seu falecido simplesmente acabou? Teve fim? O nosso coração diz que não. O nosso coração diz que não. Mas quando você tem uma base concreta, racional, para dizer que realmente ele não acabou, que a vida não acaba, como o túmulo, que ela permanece, que ela continua, que aqui é uma breve passagem no projeto da nossa existência, isso dá uma tranquilidade de que nós vamos nos reencontrar, de que nós estamos no mesmo caminho e que somos companheiros de todos os nossos antepassados e mesmo dos nossos filhos e netos, nós vamos nos encontrar também na pátria espiritual. É muito consolador nós entendermos a perspectiva da vida eterna. E é isso, essa é a primeira ideia que eu queria passar na noite de hoje. Que mais do que ser acolhidos nos nossos problemas, a coisa mais importante de uma filosofia, de uma religião, é levantar o nosso ponto de vista para não ficarmos restritos ao imediatismo. Porque no imediatismo a vida está complicada, está tenebrosa, está desesperadora. É quase que impossível você não ficar pessimista com o noticiário, com os fatos que tem aí. Mas quando você eleva o seu olhar
com a perspectiva da eternidade, uma nova possibilidade de existência, um novo ponto de vista se ergue e você pode finalmente compreender muita coisa. Por exemplo, a corrupção. O espírita é uma pessoa que vive uma contradição como nenhuma outra doutrina. Por quê? Porque a gente vê o noticiário da corrupção política no Brasil e quando vem para casa a gente ouve falar de um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala que o Brasil está destinado a um papel de referência moral para a humanidade no terceiro milênio. Dá uma angústia saber disso, não? Como é que o Brasil vai ser referência moral para a humanidade? Vocês já pensaram a respeito disso? Não é uma contradição? Não é uma angústia? Ninguém tem essa revelação que veio por Chico Xavier e Humberto de Campos. Nós temos, nós sabemos do papel do Brasil. E o papel do Brasil, revelado pela doutrina, bate com o noticiário? Como entender isso? Mas aí vem os Espíritos e nos revelam: sim, nós estamos destinados a sermos a referência moral da humanidade. E isso que está acontecendo no Brasil é uma faxina. Se eu chego num certo bairro, passo por 5 casas, vejo 5 casas sujas, e uma dessas casas sujas, os moradores estão suados, muito mal arrumados, atarefados com virando os tapetes, os móveis de perna para o ar, batendo os tapetes, varrendo e fazendo uma poeira danada. Precisa ser muito ignorante de uma casa para entrar nessa casa e falar: nossa, que bagunça, para ficar pessimista. Se você vai em 5 casas sujas, em 4 está todo mundo acomodado, e na quinta tem gente mexendo, gente varrendo, gente batendo tapete, você vai ficar pessimista em que casa? Qual é a casa que vai justificar o pessimismo? Aquela que está uma bagunça? Que as pessoas estão desarrumadas? Que está com o pó levantado? Que está com lixo amontoado por canto? Será que é essa? Claro que não. A gente deve ficar pessimista com relação aos países onde existe corrupção e nenhum movimento de justiça, nenhum movimento de polícia, nenhum movimento social está acontecendo. Qual é o outro país do mundo que está passando por uma faxina rigorosa no aspecto político e da corrupção? Me diz o nome. Qual é o outro país do mundo que está passando por uma faxina no campo político rigorosa, como o Brasil? Alguém pode lembrar que a Itália já passou por isso na famosa Operação Mãos Limpas, que mexeu com a máfia e prendeu diversos mafiosos, mas nesse momento só o Brasil está fazendo faxina. Se você é imediatista, como a maioria da população, você fica pessimista, você fica envergonhado, você fica sem esperança na vida, é ou não é? Mas nós não. Nós, espíritas, quando nos deixamos elevar de ponto de vista e não ficamos no imediatismo, olhando a vida do ponto de vista da eternidade, do grande projeto de Deus para a Terra, a gente tem oportunidade como ninguém, como nenhuma outra doutrina, de entender, de ser otimistas e esperançosos com o Brasil e com o mundo. É muito interessante você ler Paulo e Estevão, para mim o melhor romance espiritualista, e você vai ver que aquilo que aconteceu nos primeiros tempos do cristianismo está acontecendo hoje com o espiritismo, a partir do Brasil. Qual era a orientação que Jesus tinha dado para os discípulos ao pedir que eles divulgassem a Boa Nova? Ele falou, e Paulo é um dos grandes exemplos de execução rigorosa dessa tarefa,
que ao chegar numa cidade, buscassem primeiro as sinagogas e pregassem primeiro aos judeus, e depois é que pregassem para os chamados gentios. Não foi isso? Sabe o que está acontecendo com o movimento espírita? Com o Divaldo Pereira Franco, que já visitou 5 continentes, dezenas de países, Haroldo Dutra Dias, diversos palestristas que estão fazendo palestras no mundo todo. Para quem vocês acham que é o público primeiro que eles falam no mundo todo? Vamos lá. Eles falam para japoneses, para gregos. Eles falam para quem? Para brasileiros. Os brasileiros são a base da divulgação da doutrina espírita no mundo todo. É interessante fazer esse paralelo. Nós estamos vivendo um momento muito especial. Nós temos condição de ser otimistas. E o otimismo alicerçado na razão, o otimismo alicerçado no que a gente sabe, não numa utopia, daqui para frente tudo vai ser diferente, não numa repetição de ideias positivas, como algumas doutrinas, por exemplo, a neurolinguística prega. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de conhecimento concreto, porque os espíritos revelaram o papel do Brasil nesse contexto da transição planetária, e esse papel está acontecendo. Mas nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é por isso que a gente veio falar do Livro dos Espíritos hoje, à luz do projeto pedagógico de Deus. À luz, numa perspectiva maior, para situar o Livro dos Espíritos numa revelação maior, como Kardec fez no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim derrogar a lei, disse ele. É uma passagem do Evangelho que Kardec usou para fazer a ligação do Espiritismo com todo o contexto doutrinário e filosófico anterior. Antes mesmo do capítulo 1, no Evangelho segundo o Espiritismo, e a última parte, antes do primeiro capítulo, fala da doutrina de Sócrates e Platão, porque ele situa que o Espiritismo, e ali fica claro que o Espiritismo ele vem como uma decorrência, ele vem como um aporte, como uma continuidade de tudo aquilo que Sócrates e Platão já tinham falado. Mas no capítulo 1, Kardec tem essa oportunidade de situar o Espiritismo dentro da revelação de Moisés e de Jesus. 3 revelações estão lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo: Moisés, Jesus e o Espiritismo. E entender o advento do Espiritismo nesse contexto histórico é muito interessante. E para isso a gente fala desse projeto pedagógico de Deus como se fosse mesmo uma escola, como se fosse mesmo a atenção que a gente precisa dar para as crianças. Porque houve um tempo em que a humanidade achava que as crianças eram só adultos pequenos. As próprias pinturas clássicas mostravam as crianças vestidas como adultos, porque se pensava que a criança era só um adulto pequeno. Foi há relativamente pouco tempo, dentro da ciência, com o advento da mensagem de Piaget, dos estudos, por exemplo, piagetianos, que a humanidade veio saber que não é verdade, que a criança tem peculiaridades e necessidades próprias, que ela tem fases de desenvolvimento que precisam ser respeitadas e obedecidas. E essas fases de desenvolvimento, elas servem para a gente, penso eu, para a gente fazer esse entendimento do projeto pedagógico de Deus para a humanidade através das revelações sucessivas. Porque dentro da história das religiões, por exemplo, antes de Moisés, se tinha um completo toma lá da cá. A relação do homem com Deus era um completo toma lá da cá. Era assim, por exemplo, tempos de agricultura, tempos de plantio,
se fazia oferendas para os deuses, era uma época de politeísmo. O que é isso? Crença de vários deuses, e se fazia oferta para os deuses para ter boas colheitas, para ter resultados imediatos. Essa cultura religiosa é lá da antiguidade, é muito antes de Moisés. Mas a gente, com algum senso crítico, a gente vai perceber que isso existe até hoje. Essa visão imediatista de toma lá da cá com Deus, com o alto, existe até hoje? Existe até hoje. Vocês já entraram na casa de alguém e viram um copo transparente, uma imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, mergulhado no copo? Às vezes é água, às vezes é pinga. Enquanto não sair o casório, o santo não desvira. E tem o santo das causas impossíveis, então o santo disso, o santo daquilo. Por quê? Porque existe ainda na prática um politeísmo, e existe ainda um mercantilismo, uma coisa imediatista, um toma lá da cá na nossa relação com o alto. E isso não é só dentro de outras doutrinas. Tem espíritas que ficam revoltados quando saem da casa espírita e são assaltados na esquina. E aí começa a relacionar tudo que fizeram pela doutrina. Puxa, eu já estou há 15 anos na sala de passe. Eu sou dirigente, eu faço isso, eu faço aquilo. E se revolta por ter sido assaltado na esquina. Ai, Maurício, isso é um fato isolado. Será? Irmãs Dufour e diversos autores espirituais, Dr. Inácio, por exemplo, tem nos revelado que existe um hospício só para religiosos no mundo espiritual. Um hospício, e tem uma ala enorme para os espíritas. Pode ficar tranquilo, não precisa olhar o seu livrinho para ver se está no teu plano de saúde. É desnecessário, porque o plano de saúde lá em cima não pega muito. Mas por que será que religiosos ficam loucos após a morte? Por que será? Porque eles fazem muitas coisas pregadas pelos homens para ficarem bem com Deus. O que as religiões falam que a gente precisa fazer para ficarem bem com Deus? Depende. Tem umas que falam que a gente precisa batizar, crismar, casar, tomar comunhão o tempo todo, e antes de morrer ter a extrema-unção. Se você fizer tudo isso, você está de bem com Deus. Não importa se você matou, se você foi corrupto, se foi terrorista, não interessa. Chega ao final, você numa cama de hospital, vem o sacerdote e pergunta: você se arrepende? O que você acha? Você se arrepende? Claro que sim, qualquer um se arrepende, porque ele fala que quem não se arrepender vai arder no fogo do inferno por toda a eternidade. Então você fala: eu me arrependo também. Outra doutrina fala: é preciso apenas louvar bem alto, tem que ser alto, viu gente? Bem gritado, e pagar o dízimo. Beleza, você fez isso, seus problemas se acabaram assim, você já vai direto para o céu. Será que é verdade? A pessoa, nós, quando chegamos numa casa espírita, inconscientemente, a gente começa a mapear. Olha o scanner passando. O cara chega hoje numa casa espírita e fala assim: meu Deus, o que será que eu preciso fazer para ficar de bem com o homem lá em cima? Aí ele ouve, vem alguém aqui na frente e fala de uma rifa. Tem que pagar uma rifa. Nós damos cesta básica para a comunidade carente. Aí ele fala: se eu der cesta básica, tomar passe, ouvir palestra no sábado à noite, então deve ser mais ainda, né? Deve ficar melhor ainda com Deus. Se você fizer bastante essas coisas, estou de bem com Deus. Eu recomendo o livro Voltei, que é assinado por Irmão Jacó, o autor espiritual, psicografia de Chico Xavier. Irmão Jacó não é o nome da última encarnação daquele espírito. A última encarnação de Irmão Jacó foi Frederico Figner, um dirigente da FEB e um empresário muito famoso no Brasil. Frederico Figner foi o proprietário do selo Odeon.
que só alguns mais antigos aqui podem lembrar, que é um selo famoso, um selo de discos, selo é uma maneira de falar, era dos compactos, dos LPs, ele era um selo muito famoso, uma empresa que tinha vários e vários cantores famosos que cantavam para eles. Ele foi o introdutor do vinil no Brasil. Ele que trouxe o vinil quer dizer o disco, a bolacha, para cá. Ele ganhou muito dinheiro e ele era dirigente da FEB e fazia muita caridade. Dava cesta básica para muita gente e era dirigente da FEB. Quando morreu, estava com uma expectativa lá em cima. E o livro é muito precioso, é muito legal, é muito importante para a gente ler. O mundo espiritual tem passado várias mensagens para o espírita, para ele não se iludir, para ele não chegar no mundo espiritual iludido. Esse é um dos livros fantásticos para isso. E ele conta, numa das passagens, que ele, depois de receber o primeiro atendimento e ser estabilizado no mundo espiritual, já está em boas condições, ele estava aguardando a condução para ir para uma colônia espiritual. E enquanto ele aguardava, chegou uma senhora muito simples, mas que ele olhou e ele viu que no peito dela tinha uma leve luminosidade. O que vocês acham que vocês fariam numa situação dessa? Olhando para a pessoa e vendo que ela tinha uma leve luminosidade, o que vocês fariam? Vocês fariam o que ele fez. Sabe aquela disfarçada? Ele olhou para o próprio peito e não viu luz nenhuma. E aquilo deixou ele meio abalado. Mas aí ele chegou para o instrutor dele, deu uma cotovelada e falou assim: escute, que santa é essa? Porque não é possível. Eu fiz isso, pensou ele, né? Eu fiz um monte de coisa, eu fui dirigente da Federação Espírita Brasileira. E nada, e essa mulher com uma luz no peito, e ele falou assim: trata-se de uma professora primária de periferia. O nome dela nunca foi para o jornal, o nome dela não vai ser conhecido pela sociedade. Ela foi chorada e foi lamentada apenas pelos alunos e pela mãe dos alunos. Não é significativo isso, gente? É uma mensagem muito clara que o mundo espiritual está passando para a gente há muito tempo. E agora com o Hospital Esperança fica mais claro ainda. Será que a gente pode ter tanta expectativa de estar bem no mundo espiritual por ter uma carteirinha de 30 anos de espiritismo? 20 anos de sala de paz? Quantas palestras eu já ouvi? Eu sei que às vezes é um sacrifício ouvir palestra, mas será que é isso que melhora a gente? A gente precisa pensar a respeito disso. O que melhora a gente? Como deve ser a nossa relação com Deus, a nossa relação com o alto? Primeiro, na antiguidade, antes de Moisés, se acreditava que eu tinha que fazer oferendas para o mundo espiritual. E como o mundo era dominado pelos homens, as oferendas que eram humanas eram de animais, eram de plantas, mas se sacrificava seres humanos na antiguidade para os deuses. É só você olhar nos livros. O que vocês acham que os homens mais sacrificavam? Crianças e mulheres. Acho que os deuses preferiam isso, né? Não sei porquê. É conveniência. É a mesma conveniência daquela adúltera que foi apresentada para Jesus. Vocês sabem da passagem, né? Jesus estava com outras pessoas e foi apresentada uma mulher adúltera que foi pega em flagrante de adultério. Foi a única mulher da história que adulterou sozinha. Como assim? Ela devia estar andando no shopping ao tempo de Jesus e resolveu adulterar, mas ela adulterou sozinha. Foi pega em flagrante e não tinha mais ninguém com ela. É possível isso? Pois o machismo daquela época fez com que fosse apresentada a Jesus para apedrejamento apenas a mulher. Interessante isso.
Pois é. Então, nós temos uma cultura, e essa cultura de oferendas, que ela resiste em grande parte até hoje. Não só através das religiões de matriz afro-brasileira, onde tem as suas oferendas de alimentação, de bebida alcoólica, etc., animais, mas também nas oferendas das trocas, das promessas que se faz por diversas religiões. Mas essa doutrina, ela vem de antes de Moisés, porque Moisés trouxe uma maravilhosa revolução para a cultura religiosa da humanidade. Não é pelo toma lá da cá que você se dá bem, que você se melhora para o mundo espiritual. É pela tua atitude. É pelos erros que você não comete, que você fica de bem com Deus. Qual é a palavra mais repetida nos 10 mandamentos de Moisés? Qual será? Não julgarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás. Qual é a palavra mais repetida? Não. Moisés trouxe o que era possível à época, que é a virtude negativa. Como virtude negativa? Ali ele falou que a gente não devia fazer, e isso corresponde a uma certa idade mental, a um certo nível de maturidade. Vamos lá. Se você tem um filho que está engatinhando, o que a gente vai falar? Até os 2 anos de idade, um ano já está andando, mas fica ali entre engatinhando e andando. E ele vai para pôr o dedinho na tomada. Você para do lado dele e dá uma aula sobre o efeito da eletricidade no corpo humano. E vai falar do efeito que dá o 110, o 220, que a corrente elétrica vai gerar tais e tais. É isso que a gente faz? O que a gente fala para ele? Não. Porque ele não tem maturidade para receber uma aula de eletricidade. Ele precisa apenas saber? Não. E foi isso que Moisés fez para a gente. Nós humanidade, tínhamos a maturidade espiritual de 1 ano e meio naquela época, correspondente a 1 ano e meio, e significativamente, pedagogicamente, o que só cabia ao mundo espiritual para limitar os erros humanos era falar: não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, não prestarás falso testemunho. Simples. 2000 e poucos anos depois veio a época da virtude positiva, porque tem uma época que você cria a criança que não basta mais só ficar falando não para ela, você precisa sinalizar o que mamãe e papai querem e que mamãe e papai acham que ela deve fazer. E aí, com Jesus veio o advento da virtude positiva, porque o mandamento de Jesus, esse nós precisamos saber de cor, tem que bater, eu vou anotar quem souber aqui, para a gente pegar e dar ponto positivo. Qual é o maior mandamento segundo Jesus Cristo? Olha, não dá silêncio, tem que responder rápido, senão perde ponto. Ele responde que há um primeiro mandamento, e ele fala: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele depois fez uma frase que a gente às vezes não presta atenção. Ele falou assim: nesses 2 mandamentos estão contidos toda a lei e os profetas. E aí vamos fazer um parênteses. Quem pega um exemplar da Bíblia tem uma série de decepções, desventuras em série. Sabe como é que é? A pessoa pega o livro e já de cara, antes de abrir, já olha e já vê que ele é grosso. Quando ele mexe no livro sem abrir ainda, ele vê que a página é fininha. Quando ele abre sem ler ainda, ele vê que são 2 colunas e a letra miudinha. Ele fala: meu Deus do céu.
Quando ele se mete a besta de querer ler, tem um monte de palavra que ele nunca ouviu falar. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, tá bom? Tá bom para vocês? Tem um monte de palavras no Evangelho, mesmo no Novo Testamento, que a gente não tem a menor ideia do que está colocado lá. Pois Jesus deu um plano facilitado, 2 orações apenas, e está contida toda a lei e os profetas. Plano facilitado 10 vezes no cartão, nem precisa fazer cartão de crédito. Nós precisamos saber disso. O mandamento de Jesus é um mandamento de amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantos nãos tem nessa frase? Nenhum. É a virtude positiva. Era papai do céu chegando para os seus filhinhos e falando assim: já não basta deixar de fazer o mal. Não basta mais deixar de fazer o mal. Tem muita gente que até hoje fala assim: eu sou uma pessoa boa, nunca roubei, nunca matei ninguém. Jesus Cristo, há 2000 anos, veio falar que não bastava mais apenas não fazer o mal, precisa também fazer o bem. Isso corresponde já por volta de 3 anos de idade. Até 3 anos os pais precisam sinalizar claramente para os filhos o que eles querem que os filhos façam. Não basta mais falar não, não, não. Mas a partir dos 3 aos 5 surge uma famosa idade que todos conhecem, a idade dos porquês. Você fala não ou fala sim, a criança fala não ou sim, por quê? E não adianta só falar não adianta só falar sim, tem que justificar tudo. E a humanidade também teve esse mesmo amadurecimento. Entre Jesus, 2000 anos quase depois de Jesus, 1800 anos mais precisamente, teve o movimento do iluminismo na Europa, o advento da ciência, a razão tomou conta de um continente, de um saber que era dominado pela religião. A religião falou que a Terra era quadrada, era plana, todo mundo tinha que aceitar. Não interessa se o cientista tinha visto e tinha descoberto que era redonda. É uma passagem histórica, todo mundo sabe. Mas a ciência foi crescendo e foi deixando, inclusive, foi entrando num conflito com a religião, que tentou controlar, que tentou fazer o cientista negar, que ameaçou de morte, que matou uma série deles. Por quê? Porque o ser humano, a humanidade, tinha crescido e tinha amadurecido para a razão. Já não bastava mais só o dogma, só a explicação porque Deus quis. Hoje nós sabemos muito bem disso. Você tem um filho excepcional, você tem uma doutrina não reencarnacionista, e vai ao seu sacerdote e pergunta assim: padre, pastor, por que eu tenho um filho sadio e o outro autista, que nunca vai escrever o nome dele, nunca vai desenhar, nunca vai conseguir fazer uma bolinha? Por que essa diferença? Onde está Deus? Aí o sacerdote chega para você e fala assim: porque isso aconteceu porque Deus quis. Você sai melhor? Você sai consolado? Você sai entendendo? O teu último bastião para você se apaziguar com a vida era o bem supremo, a justiça suprema, a luz suprema. E você aprendeu que Deus quer que algumas pessoas nasçam com uma limitação terrível, que até o final da vida não vão conseguir nem fazer uma bolinha. Que Deus é esse? Deus estava de férias da inteligência? Faz umas crianças superdotadas e outras desse jeito? Que Deus é esse? Onde está a bondade de Deus? Como aceitar um Deus justo? Por isso que com o nascimento da ciência veio também o ceticismo, veio a negação de Deus. Por quê? Porque é impossível acreditar num Deus bom e justo com as explicações que a religião tradicional dá. Mas nós sabemos que existem outras explicações, não é verdade? Nós sabemos que uma criança que nasce com paralisia cerebral, com autismo, com qualquer doença de nascença, ela teve o efeito que gerou essa causa, não nessa vida, mas é claro que em outras vidas. E aí você, através da reencarnação, você tem a possibilidade de se reconciliar com um Deus bom, com um Deus justo.
um Deus todo-poderoso também, porque tem gente que fala que as coisas de ruim que acontecem são obra do demônio. Se as coisas de ruim que acontecem são obra do demônio, quem está ganhando? Deus ou o demônio? É pior que o 7-1 com a Alemanha, gente. É pior que o 7-1 com a Alemanha. O demônio está ganhando de 25, nem sei se tem um do outro lado. É uma goleada. Só que isso não é verdade. O demônio não está ganhando, o mal não está prevalecendo. Tudo isso que acontece vem para uma função específica, como no caso da corrupção que está fazendo, do escândalo da Lava Jato, que está promovendo uma faxina no Brasil. É claro que todos os outros aparentes males, as outras situações que parecem que são terríveis, elas são apenas uma consequência e uma consequência dos nossos atos e uma vivência fundamental para nos projetar para frente. Como revelado para Kardec, é um planeta de provas e expiações. Expiação, você se liberta com relação ao passado; prova, você se prepara para o futuro. Então, chegada à idade dos porquês da humanidade, 3 a 5 anos, surgiu um livro na Europa. Que características teria um livro para atender a razão, para atender a idade dos porquês? Que características teria? 1019 perguntas e respostas. Será que foi à toa? Pergunto para vocês, será que foi à toa? Será que o tema das 1019 perguntas e respostas foi as leis, os mecanismos de funcionamento da justiça divina na Terra, as leis de Deus, à toa? Claro que não. O espírito humano estava preparado para entender razões, para entender justificativas, para compreender um pouco mais desses mecanismos de justiça e bondade divinas. Por isso é que o Livro dos Espíritos veio com a temática que veio, as leis de Deus. Por isso é que o Espiritismo surgiu com 1019 perguntas e respostas. É baseada na razão que o ser humano precisaria agora se ligar com Deus. Não era simplesmente dogma. Porque Deus quis, porque Deus quis não dá. Porque Deus quis não dá. É claro que nesse momento, como a gente já veio dando algumas dicas no decorrer da nossa fala, nesse momento, a relação da criatura com Deus, ela ainda é uma junção de tudo isso. Sabe por quê? Porque é como a música do Raul Seixas. Mais do que a música do Raul Seixas. Nós não nascemos só há 10 mil anos atrás. Nós nascemos há 40 mil anos atrás e já fomos de tudo na vida. Isso quer dizer que nós já fizemos barganha com Deus, com a mala da cá. Por isso que alguns continuam fazendo. Nós já tivemos uma relação apenas de virtude negativa. Eu não faço errado, portanto eu estou bem com Deus, que é a cultura mosaica. Nós já tivemos também apenas a devoção, apenas a visão emocional, que é uma distorção da tradução da mensagem do Cristo. Apenas a emoção, apenas a devoção. Se eu subir o Monte Serrado de joelhos, se eu atravessar um caminho com brasa, eu vou ficar de bem com Deus? Claro que não. Mas hoje, desde do século XVIII, nós temos condição de entender mais a razão de Deus, de entender mais essa situação toda, e isso é muito rico para nós. É uma possibilidade que nenhuma outra doutrina pode fazer. Nós hoje, na comemoração do Livro dos Espíritos, nós temos essa possibilidade de entender muito mais, tudo. Será que está tudo nas 1019 perguntas de O Livro dos Espíritos? Kardec falou que o Espiritismo era uma doutrina progressista, que quando Jesus falou que falaria toda a verdade, que o Consolador falaria toda a verdade, não é toda a verdade num livro só. É toda a verdade, porque a mediunidade vai estar conosco para sempre, e a mediunidade vai a cada vez atualizar e dar comida, como os pais dão comida para o filho de acordo com a maturidade do seu equipamento biológico.
Não é porque uma feijoada é boa que surge uma criança recém-nascida, eu bato no liquidificador, coo e dou uma feijoada para ela. Não dá. Precisa capacitar gradativamente. A pergunta número 1. Livro dos Espíritos, a pergunta número 1. Qual é? Que é Deus? Já mostra a sabedoria de Kardec na pergunta. Ele não perguntou quem é Deus. O homem comum perguntaria: quem é Deus? É Alá? É Jeová? É Oxalá? Quem é Deus? Não, ele perguntou: que é Deus? E poucos espíritas perceberam que os espíritos não responderam plenamente. Porque quando Kardec perguntou que é Deus, ele queria saber da natureza. Como é que Deus, como é que ele é encontrado? Como é que Deus é encontrado? E os espíritos não responderam. Eles responderam pelo atributo. Por exemplo, se me perguntam quem é ela, e eu falo da roupa, eu falo do calçado, eu falo dos brincos, eu estou descrevendo, eu estou falando quem é ela? Eu estou dando atributos externos. Os espíritos falaram da bondade, da eternidade de Deus, mas não falaram da natureza. Que é Deus? Deus tem que estar num lugar delimitado? Onde ele está? Tem isso no Livro dos Espíritos? Não tem. Por quê? Porque nós ainda não estávamos maduros para entender essa questão. Aonde está Deus? Qual é a natureza? Como é que ele se expressa na vida? Vocês sabem responder? Essa ainda é uma pergunta a ser desenvolvida, uma pergunta que cada um sente do seu jeito. Eu particularmente gosto muito do cumprimento hindu do Namastê, que fala: o Deus em mim reconhece, cumprimenta e ama o Deus que mora em você. Isso dá uma noção do que alguma coisa da teologia já falava. Deus é imanente a toda a criação. O que é essa palavra imanente? Imanente é, ele está dentro de tudo que existe, mas ele é também transcendente. Ele está dentro de toda a criação, mas ele está para além de tudo isso. Mesmo assim, ainda não responde. Por quê? Porque nós ainda não temos capacidade de entender o máximo. Para mim, a melhor definição de Deus nem está no Livro dos Espíritos, está na primeira carta de João, em que João fala para a gente: Deus é amor. Eu, por enquanto, me sinto satisfeito com isso, porque eu sei que mais do que isso eu não tenho condição de abarcar, mas progressivamente os espíritos vão nos passar cada vez mais informações, e assim a gente vai entendendo mais. A própria questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta que todo mundo gosta de fazer, todas as palestras, na hora da pergunta, sempre surge um como é que eu faço para melhorar? Lembra de Nicodemos falando para Jesus? Ele foi lá escondido durante a noite para perguntar: mestre, como é que eu faço para encontrar o reino dos céus? E a resposta de Jesus foi fantástica: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, da matéria e do espírito. E falam que Jesus não falou de reencarnação. Não falou de reencarnação porque não tinha a palavra reencarnação, não teve Jesus. Mas ele falou nascer de novo na carne. O que é nascer de novo na carne? Difícil, né, gente? Alô? Né? Então, mas basta a reencarnação? Só reencarnando o espírito melhora? Tem que nascer de novo também no espírito. Você tem que aproveitar a chance da vida para se reconciliar com os adversários que às vezes vêm na tua família, para aprender a perdoar, para aprender a dar uma dimensão superior e além do imediatismo na tua vida. Mas na questão 919, Kardec perguntou: qual é o melhor caminho então para a gente evoluir? Daí a resposta foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu imagino que na hora que ele recebeu essa resposta deve ter dado silêncio assim, né? Ok. Aí Kardec deu aquela: bacana, a gente gosta muito dessa máxima, a gente acha, ó, legal. Mas assim na prática,
Ana Maria Braga, receita, 2 xícaras de sal, alho, farinha, assim. Na prática, como é que faz? Eu acho pouco provável que Kardec tenha falado da Ana Maria Braga, mas isso aqui é uma licença poética. Na prática, como é que o ser humano faz para crescer espiritualmente? E aí veio Santo Agostinho na questão 919A e falou para a gente uma receita fantástica, que é: façam como eu fiz quando estive na terra. Ao final de cada dia, eu passava em revista todos os atos e perguntava a mim mesmo: será que eu prejudiquei alguém no dia de hoje? A resposta é longa, eu não vou ter como responder toda de cor, mas leiam Livro dos Espíritos 919A. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? E aí, essa pergunta abre um leque fantástico para todos nós. Nós precisamos decifrar o dia a dia. Essa tarefa é uma tarefa imprescindível para o ser humano. Disse Gilberto Gil para mim, inspiradíssimo, que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Nós, no Espiritismo, sabemos que a nossa reencarnação foi planejada nos seus mínimos detalhes. Isso quer dizer o quê? Que você tem a mãe que você precisava ter. Você tem a sogra que você precisava ter. Você tem um vizinho corintiano que você merecia ter. Quem é corintiano me perdoa, brincadeira. Você tem um vizinho palmeirense ou santista que você também merecia ter. Nós temos o nosso planejamento reencarnatório. O que acontece na nossa vida é precisamente aquilo que a gente mais precisa ouvir naquele momento. Vocês duvidam disso? Será que a gente é capaz de decodificar, de interpretar os fatos da vida? Porque a gente tem uma doença, porque a gente tem um vizinho, porque a gente tem uma situação qualquer na vida, um país corrupto. Será que a gente é capaz de interpretar essas coisas sempre? Claro que não. Por isso é que boa parte dos ensinos de Jesus Cristo foram feitos através de parábolas. Por isso que boa parte da revelação espírita, desprezada, na minha opinião, erradamente por muitos, se dá através de romances. Porque a história das pessoas que a gente vê nos romances ou que a gente vê nas parábolas cristãs, elas vão treinando a gente para as parábolas de Deus. As parábolas de Jesus nos treinam para as parábolas de Deus. Peraí, amor, essas parábolas de Jesus eu sei o que são: a parábola do filho pródigo, a parábola do semeador, a parábola do festim das núpcias. Mas e a parábola de Deus, qual é? A parábola de Deus, ela é individualizada. A parábola de Deus que serve para o Senhor não serve para ela, não serve para ela, não serve para o Senhor. O Senhor tem uma parábola de Deus exclusiva sua. Que personagens tem na parábola de Deus minha, exclusivas minhas? A sua mãe, o seu pai, a sua família, a sua história de vida. Toda ela, sem passar nada, tem um significado. Será que o Senhor terá compreendido todo o significado de tudo que aconteceu na sua vida? Será que algum de nós pode falar isso? Não foi à toa que André Luiz, quando chegou ao nosso lar, passava por alguns espíritos já bem mais iluminados que aquela nossa professorinha primária e perguntava para o instrutor dele: escuta, quem é? E a resposta era: é um completista. E aí ele não podia perguntar muito, estava ali no meio da... Daqui a pouco passava outra e perguntava: e esse aí quem é? É um completista. E começou a interrogação na cabeça dele, né? No terceiro, quando foi possível, ele chegou para o instrutor e disse: escuta, o que é esse negócio de completista? É porque no nosso planejamento reencarnatório nós temos uma quantidade de anos que nós vamos viver. Todos nós temos no nosso planejamento que você vai viver 75, 85, 93. E raríssimos em nosso lar, que era uma elite,
do mundo espiritual, raríssimos em nosso lar, tinham completado a sua cota do seu planejamento reencarnatório. Se eram raros em nosso lar, na média da humanidade, isso quer dizer que a quase totalidade de nós somos espiritualmente suicidas. Acabou de passar a campanha do suicídio, mas o Espiritismo, ao nos situar como todos, praticamente, como suicidas, ajuda muito a gente a ter humildade perante os nossos parentes que se suicidaram. Tem uma mensagem de Belarmino Bicas, que vem através de Humberto de Campos, que fala que mau humor também mata, que ele era tão mal-humorado, brigou com tanta gente que perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele por causa de mau humor. Alguém ainda acha que não é suicida aqui? Vocês têm crise de mau humor? Nós precisamos urgentemente aprender a decodificar a parábola de Deus, a entender o que cada um dos personagens da tua vida, a aprender o que cada um dos fatos da tua vida estão querendo lhe dizer. Qual é a receita para eu aprender isso? Eu queria tanto entender o que uma cunhada minha, sabe aqueles cunhados que te emprestam 1.500, você vai falar com ele depois, 1.500, foi tudo isso? A gente tem uma ansiedade, uma necessidade muito grande de pegar os fatos que estão acontecendo na nossa vida, digerir para poder aprender, parar de brigar com a vida. Vocês se queixam muito, não? Vocês conseguem passar um dia sem se queixar? Isso é o quê? Falta de capacidade de decodificar o que a vida está querendo te dizer. Chega final de ano, o que a gente pede? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Todo mundo quer um ano sem violência, sem corrupção, sem guerra. Não é isso que a gente pede no final do ano? Olha, está aí dezembro, 31 de dezembro está aí. Vocês vão pedir o quê? Ah não, espírita não pede. Até carcinha amarela, cor de rosa, pula 7 ondinhas, faz de tudo, vai ou não faz? Eu sei que faz. Faz tudo. E a gente pede o quê? A gente pede como um aluninho que chega para a professora e fala assim: professora, gosto muito da sua aula, mas esse ano que vem dá para não dar lição? Aí a professora falaria o quê? Como? Não, eu gosto muito da sua aula, acho a sua aula maravilhosa, gosto muito, acredito muito na senhora, mas esse ano assim, 2018, nenhuma lição, pode ser? Claro que não. Claro que não. Não existe alternativa de passar o 2018 sem lição, nem amanhã, nem a semana que vem. Todo dia, todo minuto está cheio de lição. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Estudem o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estudem o Livro dos Espíritos. Estudem os romances também, mas estudem o livro da vida. Para isso eu queria sugerir para vocês alguns livros muito pouco considerados. Quase ninguém cita esses livros em palestra, mas eles são conhecidos. O primeiro que eu vou citar é Minutos de Sabedoria. Pouca gente sabe de Carlos Rubens Pastorinho. É um livrinho, gente, pequenininho assim, é muito miudinho, e em cada página ele ocupa só metade da página. Então ele é muito simples, muito curto, é para reflexões diárias sobre a vida. É muito bom. Não adianta você só viver, você precisa interpretar, entender o que a vida está querendo te dizer. Só viver e se queixar. Os espíritos falam de seres do espaço que estão se matando há mais de 20 vidas. Não basta só reencarnar, a gente precisa também renascer
do Espírito. Não basta só renascer na carne. Essa tarefa foi colocada por Jesus a todos nós, e essa tarefa o Consolador vem nos ajudar fantasticamente. Todo mundo praticamente que entrou numa casa espírita conhecia aquelas mensagenzinhas, papelzinho, folhetinho de mensagem. Vocês não viram isso? Todo mundo viu. Era assinada por quem? Geralmente Chico e Emmanuel, mas também Chico e André Luiz. Tinha também outros autores com Chico Xavier. Sempre mensagens curtas que ajudavam a gente a entender a vida. Nós precisamos aprender com a vida. Não basta mais viver nem sofrer. Nós precisamos interpretar os fatos, aprender com a vida